Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa manifestar a tua presença em nossos corações, trazendo instrução por meio dessa palavra. Como que está o coração, meu irmão? Como que está o coração, minha irmã? Vamos colocar mais um tijolinho numa construção que vai dar direto numa presença de Deus em nós e depois com Ele no céu. Salvação é o foco. Vamos lá? O texto hoje, para nossa breve conversa, encontra-se no livro do profeta Naum. Quero ler com vocês capítulo 3, a partir do verso 8, para aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Diz assim: acaso você é melhor que a cidade de Tebas, situada junto ao rio Nilo e cercada de água? Por todos os lados era protegida pelo rio, e as águas eram seus muros. A Etiópia e a terra do Egito lhes davam apoio limitado. A nação de Puti e a Líbia estavam entre os seus aliados. E, no entanto, Tebas foi conquistada e seus habitantes levados como escravos. Seus bebês foram lançados com violência contra as pedras nas ruas. Soldados tiraram sortes para decidir quem levaria oficiais egípcios, servos. Todos os seus líderes foram acorrentados. Glória a Deus por essa palavra, irmão. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, essa palavra de Naum profetizou. Eu quero contextualizar rapidamente para nós entrarmos naquilo que o Senhor quer falar conosco. Naum profetizou contra Nínive, a capital da Síria, aquela mesma que Jonas profetizou um tempo atrás e queria profetizar vingança. Era Naum que estava profetizando aquilo que Jonas queria profetizar. Por quê? Nínive demonstrava soberba, por ser conquistadora, por ser simplesmente, independente. E isso fala da soberba, de uma condição humana, e bastante humana mesmo, em todos os nossos corações, de difícil de ser detectada e difícil de ser tratada. E eu creio que o Senhor está querendo corrigir alguns pequenos detalhes em nosso coração para que nós venhamos a receber aquilo que nós tanto pedimos para Ele, não é verdade? E esse texto fala bastante disso. Por quê? Porque Nínive se apoiava em sua força e se apoiava nas suas defesas para não ser conquistada. E o Rei Jesus quer nos conquistar. Mediante a isso, eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a esse texto. Vamos lá? Fala assim: acaso você é melhor que a cidade de Tebas, situada junto ao rio Nilo e cercada de água? Tebas era uma cidade do Egito, irmãos, que, pelo que parece, por ser cercada de água, era muito difícil de ser conquistada. E em algum momento da história, ela se ensoberbeceu por isso. Deixou o orgulho tomar conta. E olha para vocês ver como Deus é grandioso. Deus está falando de conquistas de cidade. Enquanto nós pensamos em conquistas pessoais, conquista de pessoas, Deus está falando de conquista de cidade, é muito maior. Olha, e essa cidade, ela tinha, de todos os lados, ela era cercada justamente pelo rio Nilo. Então, o que dificultava o acesso, o que dificultava justamente a entrada dos inimigos opressores. E ainda facilitava para ela as suas defesas, facilitava para ela, para que ela pudesse ficar completamente armada e posicionada contra o exército que tentava invadir. Quantas vezes o Senhor bate na porta do nosso coração? Apocalipse 3:20 diz que Ele está à porta e bate. Está falando da igreja de Laodiceia. Uma igreja que manteve o Senhor Jesus do lado de fora. O amor batendo na porta e a nossa soberba armada, justamente porque nós não queremos participar de algo que, ao nosso ver, possa nos tirar justamente do nosso conforto. Ela se sentia invencível, mas a cortesia da soberba é a queda. Eu quero repetir: a cortesia da soberba é a queda. Provérbios 16, versículo 18 fala: a desgraça está a um passo do orgulho. Logo depois da vaidade vem a queda. E as duas principais características da soberba é justamente o orgulho e a vaidade. Então nós podemos identificar
a partir do momento que nós nos colocamos em um lugar de conforto, pensando que somos abençoados e que aqui nada vai acontecer. A palavra fala, por todos os lados era protegida pelo rio. No mesmo versículo 9, e as águas eram seus muros. Quantas vezes, irmãos, nós criamos rios, sabe? Rios de desculpas. Quantas vezes nós colocamos águas entre nós e o Senhor para não cumprir o propósito dele? Quantas vezes nós criamos obstáculos para o agir de Deus em nossa vida? Quantas vezes, irmão? Ou aconteceu só comigo isso? Será que foi só comigo? Será que só o meu coração se endureceu em alguns momentos diante daquilo que ele tinha como propósito? Você olhava e falava, isso não vai dar certo não. Isso aí não, isso aí vai doer o meu coração. Esse caminho aí não vai dar certo. Foi só comigo que aconteceu isso? Ou tem mais alguém aqui que precisa ouvir essa palavra? Eu estou pregando aqui para pessoas que se armaram contra o Senhor. Eu estou pregando aqui para pessoas que pensam que a vontade do Senhor não é boa, perfeita e agradável. Eu estou pregando aqui para pessoas que pensam que a sua forma de enxergar a vida é a correta. Bom, eu tenho um salmo para você, capítulo 10, versículo 4. Salmo, na verdade, não tem capítulo. Salmo 10, versículo 4, fala: um homem pecador, cheio de orgulho, não procura a Deus, nem se interessa por ele. Todos os seus planos se limitam ao seguinte: não existe Deus. Muitas vezes nós pensamos que ele não existe, irmão. Por quê? Por causa da dor que nos é infligida, por causa de uma ansiedade, de um caminho que na verdade já existe lá dentro do nosso coração, que está misturado com tudo isso, orgulho, vaidade e todas as outras coisas que precisam de purificação. Rabada ceia. Obstáculos são criados, resistências, fortalezas, altivez. Nos colocamos em lugares altos, em lugares em que não estamos acessíveis. Mas no versículo 9, Naum continua construindo a sua história. Ele fala: a Etiópia e a terra do Egito lhe davam apoio ilimitado. A nação de Put e a Líbia estavam entre os seus aliados. E nós percebemos que nessa caminhada encontraremos apoio para fazer aquilo que nós queremos fazer, não é verdade? Encontraremos até pessoas que elevam o nosso ego. Esse é o caminho certo. Esse é o caminho da justiça de Deus. Deus me falou que eu estou certo. E transformamos a Deus nessa caminhada, na própria maneira de pensar, que resulta em uma ação que pode ser catastrófica para a nossa vida, porque não percebemos o resultado dessa ação de imediato, que é justamente fazer associações perigosas, construir alianças com quem Deus não quer que nós nos aliancemos, com a finalidade de quê? De se proteger. Essa era a finalidade. Olha, a palavra fala, lhes davam apoio ilimitado e estavam entre os seus aliados. Se sentia protegida, e era essa a intenção das alianças. Quantas vezes nós pensamos que uma aliança que estamos fazendo, quantas vezes pensamos que esse é o casamento de Deus, sendo que nem consultamos a Deus antes? Quantas vezes começamos um namoro, quantas vezes começamos uma amizade, quantas vezes começamos um trabalho, nos ingressamos num concurso, começamos a estudar uma faculdade, e tudo que isso que está fazendo é nos direcionando para longe da presença de Deus, porque Deus não tem propósito. Eu quero ser médico, mas Deus me chamou para ser pastor. Eu quero ser pastor, mas Deus me chamou para ser médico. Eu quero namorar fulana, mas Deus quer que eu me case com ciclana. Ou eu quero me relacionar com um amigo ciclano, mas Deus quer que eu tenha com fulano. Por quê? Porque não tem uma vida de oração, e uma vida de oração pode evitar muitos problemas. Começamos a fazer as associações perigosas. Paulo fala disso, a igreja de Gálatas, justamente é uma igreja que os judaizantes dos falsos ensinos insistentemente tentavam influenciar aquela igreja, desfalecendo justamente a pregação de Paulo, que se mantinha firme ao caracterizar que a nossa salvação vem pela fé
e a fé no Filho de Deus, a fé no Rei de Nazaré, o Rei da glória, o Senhor dos senhores, o todo-poderoso Deus, o todo-poderoso Jesus Cristo de Nazaré. Veio, viveu humildemente, desfez as obras das trevas, muitos milagres e muitas coisas foram feitas por ele, por amor, para demonstrar que ele pode fazer tudo por nós. Morreu na cruz, foi elevado para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos muitos passos errados, dos nossos muitos pecados. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou para poder dizer para nós que todas as promessas, tudo aquilo que nós queremos, todo sim e todo amém, para todas as coisas estão nele. Ramanaramandasseia, Arabanaraya. E aí começamos a fazer associações perigosas. Nós vemos em Marcos 5, ele começando a tirar multidões da casa de Jairo para ressuscitar a menina. Tirar pessoas que zombavam, pessoas que choravam, fingiam chorar, fingiam se importar. Em Gálatas 5, no versículo 24 a 26, Paulo nos dá a seguinte instrução. E ele diz: aqueles que pertencem a Cristo Jesus, vou ler o versículo 24. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram seus maus desejos e paixões. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, siga a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da vida. E não precisaremos mais andar em busca de honras e de popularidades que levam à inveja e aos maus sentimentos. Irmãos, é impressionante isso. Por quê? Porque nós fomos chamados justamente para viver um momento aonde nós podemos depender totalmente do Senhor, aonde nós podemos totalmente nos aliançar sobre aquilo que Ele tem para nós. E o Espírito Santo é aquele que nos dirige justamente aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor realmente construiu em nós. Nós não podemos de fato, trazer para a existência algo se o Espírito Santo não nos direcionar. Ou seja, viver uma promessa, algo que o Senhor tem, se nós não deixarmos Ele levar o que precisa ser levado. E endurecer o coração, isso é orgulho. Em Gálatas 4, também no versículo 24, ele fala justamente isso, sobre justamente a aliança que Abraão fez com a escrava Agar e aquela que era o que seria o filho da promessa, que veio justamente de Sara. Na precipitação, ele começou e fez uma aliança com Agar, criando assim um filho, gerando assim um milagre da mão humana, que chama Ismael, que hoje nós vemos que é justamente aqueles que estão lá no Oriente Médio, brigando com Israel lá para conquistá-la. E ele fala, no Gálatas 4, um pouco antes, versículo 24 e 26 também, ele fala, isso aqui é usado como ilustração. Essas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe. Está falando de uma e de outra, da filiação que vem da promessa e da filiação que vem das nossas próprias escolhas. Naramandarada sobiandaraya. O futuro está no livre-arbítrio, irmão. Use-o. O futuro, meu irmão, está no livre-arbítrio. Uso. Quando nós começamos a fazer associações perigosas, vai gerar morte. E no versículo 10 ele fala, no entanto, Tebas foi conquistada e seus habitantes levados como os escravos. O exemplo que Nínive se apoiou justamente para sustentar a sua maneira de andar, a sua maneira de se proteger, a sua força. Sabe por quê, irmão? Não tem como impedir Deus de agir. Eu quero repetir, não tem como impedir Deus de agir. E no entanto, Tebas foi conquistado e seus habitantes levados como escravos. Se assim Deus quiser, assim Ele fará. E agindo Ele, quem impedirá?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a pergunta é, e se nós formos contra Deus, quem é que poderá ser por nós? Romanos 8, versículo 31. Quem que será por nós se Deus for contra nós, se nós nos tornarmos inimigos dele, irmão? Se nós nos tornarmos inimigos dele. E eu creio que eu estou pregando aqui para alguma pessoa que está orando para alguém que o coração foi endurecido por causa do pecado, por causa das suas escolhas, por causa dos seus traumas, por causa das suas frustrações, decepções, do seu caminhar. E nem toda arrogância, irmão, é fruto de vaidade. Às vezes são as feridas da estrada. Ela começa a não acreditar em Deus e ela fala assim, se ninguém é por mim, eu vou fazer por mim mesmo, e se torna independente. E ela caminha nessa estrada, e talvez essa palavra seja também para esse tipo de pessoa, para esse coração que se colocou em lugar altivo e você está orando e não vê resultado. A palavra do Senhor é essa aqui para você, Mateus capítulo 19, versículo 26. A palavra do Senhor diz o seguinte: Jesus olhou atentamente para eles e disse, humanamente falando, ninguém, mas para Deus tudo é possível. As coisas são impossíveis para o homem, mas para Deus nada é impossível. É o que Jesus está falando logo depois de pregar para o jovem rico, que não quis abandonar suas posses, porque no coração dele o que ele tinha era mais importante, aonde ele se apoiava era mais importante, as suas resistências e aquilo que ele apoiou. Ele fala, mestre, eu tenho obedecido completamente os teus mandamentos, o que me falta? Vá, vende tudo que tem. Foi o que o mestre, porque ele olhou o que tomava conta do coração daquele homem. E logo depois o Senhor Jesus começa a dar uma palavra dura para os discípulos, falando que é difícil um rico entrar. Ele está falando que é impossível, está falando que é difícil. É mais fácil entrar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de céu. E aí é onde vem o questionamento, mas quem pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo mediante a isso tudo? E ele olhou atentamente para ele e falou, humanamente falando é impossível, porque só Deus pode salvar. Então continue orando, continue persistindo, continue declarando, profetizando, haja luz sobre essa pessoa. Continue ministrando sobre o vale dos ossos que estão sequíssimos e mortos. Continua caminhando, perseguindo a salvação para você por mediante uma promessa. Lembrando que somente Jesus salva. Rai Bandaraia. Olha, Naum continua falando, seus bebês foram lançados com violência contra as pedras nas ruas. Isso era algo que os inimigos faziam constantemente, irmão. Isso era algo que os inimigos faziam constantemente nas suas conquistas, para espalhar terror, para espalhar medo. E quantas vezes o inimigo ele se prostra, se coloca diante do nosso lado, nos cerca, sitia o nosso coração, sabe? Destruindo projetos novos, destruindo algo que nasceu no coração de Deus, destruindo algo que veio até do próprio Deus, com mentiras, com a sua arrogância, com a sua barbeira, lançando os bebês contra as pedras, quantas vezes. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que o que vai ser aniquilado é justamente a descendência maldita, a herança maldita que nós adquirimos na caminhada por meio dos passos errados, por meio do pecado, vai ser aniquilado. Mediante a obediência, Deus está chamando pessoas a obedecer e ouvir a sua voz. Deus está chamando através dessa pregação pessoas que precisam de uma libertação espiritual, cessando assim as vozes, cessando assim a voz do medo, cessando assim a voz do conforto, cessando assim a voz da dúvida. E eu quero declarar e quero sobre essa palavra, cessem-se agora todo vento que sopra, cessem-se agora todas as vozes infernais em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em Êxodo capítulo 20, ali no monte, quando Moisés começou a declarar os 10 mandamentos, eu gosto dessa colocação do próprio Deus, que mostra justamente que passa de geração em geração, irmão. As heranças malditas dos nossos pais, eles falam, não adore nem se postre diante de nenhuma imagem.
Imagem fala daquilo que nós vemos, porque nós não fomos chamados para andar pelo que vemos, irmão. Fomos chamados para andar por fé. Ele fala, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Sou Deus zeloso e castigo filhos pelos pecados dos pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Ou seja, daqueles que ficam em montes altivos. Mas mostro bondade até 1000 gerações àqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Guarda a palavra, guarda a promessa, porque haverá muita maior será a bondade, a misericórdia será até 1000 gerações, enquanto os pecados só até a 4ª. Muito maior é a graça, muito maior é a bondade que Deus demonstrará, e Ele vai acabar com a herança maldita. Os seus filhos, as suas filhas, não precisarão sofrer pelo que você sofreu, pelo que o irmão Alisson sofreu. Pedro, na pregação em Atos 2, versículo 39, ele fala, essa promessa é para você, para os seus filhos e para os que estão longe. Se posicione, obedeça a voz do mestre, elimine as vozes. Olha, e a palavra continua dizendo, fala, soldados tiraram sortes para decidir quem levaria oficiais egípcios como servos. E os oficiais falam do cargo, meu irmão, da pompa. Deus não está nem aí pro cargo, não está nem aí se eu sou presbítero, não está nem aí se eu sou filho do presidente, eu sou vereador, está nem aí. As conquistas se desfazem, meu irmão, quando o orgulho toma conta. Ramandaraya, as conquistas se desfazem, oficiais egípcios se tornam escravos por causa do pecado. Rabandaraya, sabe, se desfazem, irmão. Se desfazem, não tem jeito, não tem como lutar contra o próprio Deus, sabe? Precisamos deixar o nosso orgulho, precisamos deixar a nossa soberba e toda a nossa altivez de espírito e nos humilharmos diante da presença do Senhor. Jeremias 40, a palavra diz sobre isso. Quero ler o versículo 1 primeiro, que fala assim, ó. Isso aconteceu porque vocês pecaram. Não, esse é o versículo 3. Jeremias foi levado junto com os outros moradores de Jerusalém para Ramá. Lá em Nebuzaradã, o chefe da guarda encontrou o profeta acorrentado entre todos os cativos de Jerusalém e de Judá. Estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. Está falando do cativeiro Babilônia, da apostasia da fé de Israel, obstinada em continuar pecando. E Jeremias foi levado junto, irmão. Jeremias, o que estava avisando, foi levado junto. Acorrentado o profeta, pagando um preço justamente por causa de outras pessoas. Mas no versículo 3 ele fala, ele não deixa de falar a verdade, ele fala, isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor, não obedeceram às suas ordens. Sim, foi por isso que houve toda essa destruição. E nós percebemos que as conquistas desfazem, até mesmo de pessoas que não tinham nada a ver com o assunto, por causa da nossa obstinação. Olha, a palavra fala ainda, mais uma para passar para o final, fala assim, ó. E todos os líderes foram acorrentados, e tudo isso tem um propósito, irmão. Por quê? As influências que têm gerado orgulho em nosso coração serão paradas. Deus vai dar um basta na ação do inimigo. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Deus vai parar, vai dar um basta. Chegou a hora. Por quê, irmão? Essa palavra parece um pouco assustadora, mas não, é uma palavra de vida. Ramanda sobianda ramanda shaya. É para gerar vida em corações, é para gerar alegria, é para gerar felicidade, é para gerar paz. O mesmo Jeremias que foi acorrentado, irmão, no versículo 4 ele fala, mas hoje eu os liberto da corrente, que prendem as suas mãos. Você está livre para fazer o que quiser. E quem pode dar essa liberdade para nós é só Cristo, irmão. Por isso Paulo fala, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Se preferir ir comigo para a Babilônia, está bem. Eu tomarei conta de você. Se preferir ficar por aqui mesmo, está bem. Veja, toda essa terra está diante de você. Basta escolher ir para onde lhe bem parecer. É maravilhoso isso. Por quê? Porque somente Cristo nos dá essa liberdade. O pecado não dá. É sempre um círculo vicioso. E toma cuidado com o tempo, meu irmão. O tempo é precioso. A vida passa num sopro.
Uns metem bala, uns metem a cara e outros metem a faca, mas nós não. Confiamos nos planos do Senhor. E aí as palavras dele em Jeremias 29:11 começam a fazer todo sentido. Por que ele permitiu tudo isso? Para nós vermos da onde vem a herança maldita, quem é que estava nos influenciando a viver em correntes e que nada de conquistas e nada que nos apegamos como proteção podem nos salvar se ele nos tornar o nosso inimigo. E aí aquelas palavras de Jeremias 29:11 começam a fazer sentido. Eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, planos para lhe dar paz e o futuro que vocês esperam. Mas esses planos envolviam em passar para uma Babilônia que era cruel, sangrenta e violenta. E muitas vezes a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor nos levará a lugares aonde nós deveremos, inevitavelmente, reconhecer os nossos caminhos e que o caminho do Senhor é o melhor para nós. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre esteja com todos, que essa palavra possa ficar para a sua meditação e medite com todo o teu coração. Ela pode te livrar do próprio Deus. Que Deus abençoe, a paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.